Saúde e bem-estar. Viva de forma saudável e agradável. Realização Grande FM. Nosso podcast Saúde e Bem-Estar fala sobre algo que faz parte da nossa rotina e do nosso dia a dia. Hoje vamos falar sobre um transtorno que tem cada vez mais atingido muitas pessoas em todo o mundo. Vamos falar hoje sobre a Síndrome de Borderline. A Síndrome de Borderline, também chamada de transtorno de personalidade limítrofe, é caracterizada pelas mudanças súbitas de humor, medo de ser abandonada pelos amigos e comportamentos impulsivos, como gastar dinheiro descontroladamente ou comer compulsivamente, por exemplo. É caracterizada pelas mudanças súbitas de humor, medo de ser abandonado pelos amigos e comportamentos impulsivos, como gastar dinheiro descontroladamente ou comer compulsivamente, por exemplo. Vamos ouvir a psiquiatra, palestrante e escritora brasileira, doutora Ana Beatriz Barbosa, que se especializou no acompanhamento e tratamento deste transtorno e nos deixará a par das causas, características e tratamentos desta doença. Fique com a gente! O nosso podcast Saúde e Bem-Estar, Síndrome de Borderline, está entrando no ar e esperamos que seja muito importante e lhe ajude a entender, a cuidar melhor da sua saúde. Saúde e bem-estar. Você de bem com a vida. Geralmente, as pessoas com síndrome de borderline têm momentos em que estão estáveis, que alternam com episódios de ira, depressão e ansiedade, manifestando comportamentos descontrolados. Esses sintomas começam a se manifestar na adolescência e se tornam mais frequentes no início da vida adulta. Por vezes, esta síndrome é confundida com doenças como esquizofrenia ou doença bipolar, mas a duração e intensidade das emoções é diferente, sendo fundamental ser avaliado por um psiquiatra ou psicólogo para saber o diagnóstico correto e iniciar o tratamento adequado. Esse transtorno acomete igualmente homens e mulheres, apesar de que mulheres costumam buscar mais o tratamento do que homens. Acredita-se que acomete cerca de 1,7% a 3% da população geral, mas pode representar de 15% a 20% dos pacientes em tratamento para transtornos de saúde mental. A doutora Ana Beatriz Barbosa nos dá uma explicação resumida do que é a Síndrome de Borderline, começando pela origem deste nome dado ao transtorno. Primeira coisa que eu acho interessante é o nome, né? Borderline. Tem uma opção de gente que fala, porque é borderline, né? Borderline significa a borda, né? A beira. E antigamente se achava que essas pessoas elas estavam num limite muito tênue entre o que era antigamente chamado de neurose, que seriam os grandes transtornos da ansiedade, e a psicose. Então tinha essa coisa, não sabia muito onde colocar o borderline, né? No sentido, então o nome vem daí, que eu acho que não faz jus ao que é essa personalidade, porque assim, antes de ser uma doença, o borderline, ele traz muitos transtornos, não há dúvida, mas é uma maneira de ser, uma personalidade, é um perfil, né, de encarar a vida, de ver a vida. E eu diria que a gente pode resumir isso em 4 aspectos que eu acho fundamentais. Um borderline é uma personalidade que desde muito cedo, e principalmente na época da adolescência, se vê isso com mais clareza, mostra um padrão de personalidade caracterizado pela instabilidade, ou seja, são pessoas que variam muito o humor, mas não como bipolar, não é uma variação aqui e isso aqui. É muito confundido. É uma instabilidade de humor, esse humor é muito variável ao longo de um mesmo dia. Isso pode acontecer por pequenas frustrações, por coisas imaginadas que não ocorreram exatamente como a pessoa queria, e a pessoa reage àquilo muito mal e dá essa instabilidade do humor muito marcada. Uma outra coisa que é muito característica, eu diria que a instabilidade talvez seja a coisa mais característica. Você falou 4. A gente acabou falando a instabilidade do humor, e muito reativo, de forma reativa. É muito importante destacar isso.
um padrão de relacionamentos mais íntimos, e não falo só dos relacionamentos afetivos, mas dos relacionamentos mais íntimos mesmo, familiares, com pessoas que convivem mais intimamente, muito problemático, porque são pessoas que amam e odeiam, né? Um border pode ser a pessoa que mais vai te levar ao céu em termos de mostrar para você o quanto ele é capaz de amar, mas também pode te levar para um outro lado, para um momento de muita dificuldade, porque quando ele é frustrado ou quando as coisas não acontecem exatamente como ele quer, e principalmente quando ele faz uma leitura de ser rejeitado, mesmo não sendo, ele realmente é capaz de reações que podem fazer com que o outro se sinta muito mal, no sentido agressivo, no sentido impulsivo, de raiva, de ataques de fúria. Então, esses são os dois lados, né, que a gente diz. E isso tem muito a ver com uma autopercepção que o border tem de si mesmo muito ruim. O border, ele se vê uma pessoa sem as qualidades, porque são pessoas que têm muitas qualidades, são pessoas que têm um emocional muito forte. É o oposto do psicopata. Eu costumo dizer que o psicopata é 100% razão e 0 emoção. O border é o contrário. Né? Mas o border é o contrário. Ele é 100%, quase, né? 100% emoção e quase 0 razão. Então, essa autopercepção, eles se veem com uma lente emocional que eles acabam não se vendo. A autoestima é muito baixa, mas vem dessa autopercepção. Eles só veem o que eles têm de defeito, eles não veem as qualidades, que são muitas. Mas eles fazem essa leitura. Você ouviu aí a explanação muito clara da doutora Ana Beatriz, apontando algumas características da síndrome de borderline. Mas ainda de acordo com especialistas, pacientes com este tipo de transtorno vivem uma montanha-russa emocional e têm dificuldade em controlar impulsos. Além disso, não toleram estar sozinhos e fazem esforços frenéticos para evitar o abandono, o que torna as relações pessoais desgastantes. Reconhecido como um dos transtornos mais lesivos, leva a episódios de automutilação, abuso de substâncias e agressões físicas. Cerca de 10% dos pacientes cometem suicídio. A doutora Ana nos fala agora exatamente sobre isso, o quanto pacientes podem agir contra si em casos mais agudos. Insegurança está nessa autopercepção deficiente e também a impulsividade. Uma impulsividade de reagir, é isso que eu estou dizendo. Uma vez que se sintam rejeitados, impulsivamente eles podem fazer coisas contra si, né? Numa questão de autolesão. São autodestrutivos, né? Podem ser muito autodestrutivos e tentar destruir o outro, mas não por falta de amor, mas por achar que o outro vai abandonar. E como ele tem uma autoestima muito, muito baixa, o que acontece? Ele não se sente uma pessoa inteira. Ele só se sente inteiro por causa do outro. Então o outro, além de ser o objeto amado, é o objeto que faz ele existir. Então é muito comum uma pessoa com personalidade borderline, ela depender do outro para ser. Então, por exemplo, uma mulher ou um homem, tanto faz, já predomina em mulher, mas também tem homens, que se apaixone, uma mulher que se apaixone por um surfista, ela vai virar surfista. Uma mulher que se apaixone por um homem religioso, ela vai ficar radical naquela religião. Então, uma mulher que se apaixone por um homem que entenda da área de direito, ela é capaz de fazer uma faculdade de direito de uma forma extremamente empenhada, não para si. Princesas, cantores, atrizes, participantes de reality shows e até serial killers já demonstraram sofrer com sintomas do transtorno de personalidade borderline. A cantora Amy Winehouse sofria com consequências do borderline, o que resultava em outros transtornos, geralmente ligados ao transtorno limítrofe. Alguns exemplos vivenciados por Amy são transtornos alimentares, como bulimia nervosa, a anorexia nervosa, a depressão e o abuso de substâncias químicas. Uma celebridade brasileira que sofre com borderline, já falou abertamente sobre o assunto, é a influenciadora Raíssa Barbosa. O caso de Raíssa repercutiu após sua participação em um reality show em que alguns dos sintomas do transtorno borderline ficaram aparentes no programa. A doutora Ana Beatriz
fala desta relação entre pacientes diagnosticados com esses transtornos e o mundo das artes, que, segundo a especialista, não existiria sem os borderlines. Nós não teríamos arte, ou Hollywood não seria Hollywood, se não fosse os borderlines. É a personalidade mais talhada a ser os melhores atores e atrizes que eu já conheci. São intensos, né? Porque tem uma intensidade, esse excesso de emoção, ele vai, quando ele é bem canalizado para a arte, eles são capazes de, não de viver uma personagem, mas de ser aquela personagem. Porque, pense bem, se um border ele tem uma baixa autoestima, ele tem uma dificuldade imensa de uma autoidentificação, de ser uma pessoa inteira, ela precisa do outro. Se você pega um ator e dá um personagem para ele automaticamente deixa de ser ele e se apaixona por esse personagem e passa a ser. Então eu costumo dizer que um ator ou uma atriz borderline, ele não faz um personagem, ele é um personagem. Durante aquele período, ele é aquela pessoa. Então são os atores e atrizes que a gente chama de viscerais, porque eles realmente entram no personagem. Então são pessoas que depois têm dificuldade até de sair do personagem. Leva um tempo se desprender, porque eles passam a ser aquilo, né? Então é muito bonito você ver isso, é muito bonito. Na música também, né? Por exemplo, se você for ver o filme sobre a vida de Marilyn Monroe, tá ali uma personalidade borderline muito marcada. Se você for ver um filme muito interessante, que é a Garota Interrompida, que a Angelina Jolie faz uma psicopata e a Winona Ryder faz uma borderline. É bem bacana porque assim você vê as duas personalidades que dão esse contraponto, que são esses opostos. Então assim, tem milhares de filmes dessa personalidade e é aquilo que eu digo, quando você vê um ator dentro de um personagem de uma maneira tão intensa, eu não estou dizendo que ele seja border, mas ele deve ter um traço. Porque tem isso, né? Eu fiz questão de botar no livro sobre borderline um capítulo que é assim, ser, parecer e estar border. Muito se questiona sobre as diferenças entre o transtorno de personalidade borderline e o transtorno de personalidade antissocial, psicopatia. O diagnóstico nem sempre é fácil, é um caminho melindroso. A experiência ajuda no diagnóstico e na intervenção, sendo esta mais efetiva quando baseada em uma conceitualização individualizada dos problemas do paciente. Em qualquer dúvida, procure o auxílio profissional. A psicopatia cognitivo-comportamental possui técnicas específicas para ajudar esses pacientes a lidar adaptativamente com emoções aversivas. Ouça o que diz a especialista ao falar desta diferenciação entre psicopatia e o borderline. Dá para perceber quando você conhece, né? Porque assim, o psicopata ele faz isso para um ganho muito claro, é uma coisa maquiavélica, né? Ele ameaça ferrar a vida do outro em troca de poder, de status, principalmente, né? Nem tanto de diversão, de poder e de status, né? Já o border, quando ele faz esse movimento de agredir o outro, prejudicar o outro, ele faz por desespero, por absoluto desespero, de medo da perda, de estar sendo rejeitado. Então assim, mas ele tem um arrependimento profundo depois. Então assim, por muitas vezes eu sei que é difícil fazer a separação, mas a gente tem que lembrar que o border capota no excesso de sentimento, no excesso de emoção. E não na ausência disso. Todos podemos sofrer uma explosão momentânea de raiva, tristeza, teimosia, instabilidade de humor, ciúmes, descontrole emocional e medo da rejeição. Mas quando comportamentos como esses se tornam frequentes, intensos e persistentes, acabam por dificultar a adaptação do indivíduo e seu ambiente social familiar. A doutora Ana Beatriz Barbosa, estudando pacientes borderlines, lançou diversas obras literárias que podem nos ajudar a entender um pouco mais deste universo. Seu último livro, intitulado Mentes que Amam Demais, vem dentro desta linha, conforme a autora nos apresenta. Eu acho que eu trouxe mais essa intenção dessa coisa da emoção a altos níveis e trazer essa coisa da instabilidade.
tá bacana, tá bonito, e a gente está homenageando também, tem um capítulo de celebridades, e aí que eu digo que a arte deve muito aos Borderline, e uma das que eu gostei mais de escrever foi a Amy Winehouse, que para mim é uma border que sangrou, mas deixou um legado pra gente que eu só agradeço. Saúde e bem-estar. Seu jeito de viver bem. O tratamento da síndrome de borderline deve ser iniciado com sessões de psicoterapia que podem ser feitas individualmente ou em grupo. Os tipos de psicoterapia utilizados geralmente são a terapia comportamental, dialética, que é mais usada com pessoas que tentaram o suicídio, ou terapia cognitivo-comportamental, que pode reduzir bastante as alterações de humor entre ânimo e ansiedade. Além disso, pode ainda ser aconselhado o tratamento com remédios, que, embora não sejam a primeira forma de tratamento, devido aos seus efeitos colaterais, ajudam a tratar alguns sintomas. Os remédios que geralmente são recomendados incluem os antidepressivos e os estabilizadores de humor e os calmantes, que devem sempre ser prescritos pelo psiquiatra. Este tratamento é fundamental para o paciente se manter controlado, mas requer paciência e força de vontade do indivíduo. Para um diagnóstico correto e tratamento adequado, procure um médico de sua confiança. Este foi o podcast Saúde e Bem-Estar, disponível no grandefm.com.br ou na sua plataforma de áudio preferida. Siga nosso podcast nas redes sociais, assine nosso podcast, se inscreva em nossos canais e favorite nosso conteúdo. Assim, você será notificado toda vez que tivermos novidades. Esperamos que você tenha gostado do nosso conteúdo de hoje e em breve novos episódios estarão à sua disposição. Você conferiu Saúde e Bem-Estar. Seu corpo e sua mente muito mais saudáveis. Uma realização da Grande FM.